Olá, alunos. Sejam bem-vindos para a nossa aula de hoje, em que nós vamos falar sobre os sistemas de transportes. Você já parou para pensar agora, nesse exato momento, quantos caminhões estão trafegando nas estradas Brasil afora, mundo afora? Quantos aviões estão sobrevoando as nossas cabeças? Quantos trens estão passando aí pelas nossas ferrovias? Quantos navios estão singrando os mares? Você já imaginou quantos milhões de litros estão sendo transportados pelos dutos sob a terra ou mesmo fora da terra? Já imaginou? Eu não consigo. Eu simplesmente consigo imaginar um volume monstruoso, mas não consigo imaginar quanto é isso. Exatamente isso que nós vamos falar hoje, porque é a necessidade de se levar as coisas de um ponto a outro que faz com que existam sistemas de transporte. Mas o que é transportar? Para a gente responder essa pergunta, imagine que você tenha que buscar alguma coisa em algum lugar. Quando você vai até algum lugar buscar alguma coisa, você se desloca de um ponto a outro. É exatamente isso, transportar, levar alguma coisa de um ponto a outro. O transporte significa deslocar bens ou pessoas de um ponto a outro. Quando a gente fala num sistema de transportes, a gente tem que compreender que esse sistema é composto por diferentes instrumentos. E esses instrumentos basicamente são um meio, um modo como se transporta, as vias, as instalações, os terminais, o combustível, enfim, um conjunto de variáveis que, integradas, formam aquilo que a gente chama de transporte. Basicamente, o transporte é composto por esses elementos: o modo, o meio, o veículo, as vias pelas quais se realiza o transporte, os terminais, onde eu faço as intersecções, as conexões desses meios de transporte, e o combustível utilizado para fazer isso acontecer. E alguns sistemas de controle. Cada meio de transporte apresenta sistemas de controle diferentes. Mas o importante é a gente conhecer uma expressão muito utilizada: modal de transporte. O que é um modal de transporte? Basicamente, um modal de transporte refere-se ao meio, à maneira, à forma como se transporta. E nós vamos ver que existem, essencialmente, cinco ou seis formas de fazer-se o transporte acontecer. As principais, as mais utilizadas, são 5, que é o modal rodoviário, o modal ferroviário, o modal aquaviário, o modal aeroviário e o modal dutoviário. Uma sexta forma, não muito comum, mas que está ganhando um espaço e vem crescendo muito, e nós vamos falar nessa aula de hoje, é o modal infoviário. O que é cada um destes modais? O modal rodoviário se refere ao transporte pelas rodovias. O modal ferroviário, o transporte pelas ferrovias. O modal aquaviário, no meio água. O modal aeroviário, no ar. O modal dutoviário, que tanto pode acontecer na terra, na água ou no ar. E o modal infoviário, que se refere ao transporte realizado pelas infovias. Nós vamos esclarecer isso um pouquinho mais à frente. Muito bem, quando eu tenho que decidir um modal de transporte para utilizar no meu sistema logístico, para garantir que eu leve os bens e as pessoas com a rapidez necessária, da forma mais conveniente possível, que atenda às necessidades dos clientes e às necessidades da empresa em termos de custos, eu tenho que considerar alguns aspectos que são importantes. Uma questão fundamental a ser considerada no que diz respeito aos modais de transporte diz respeito à sua capacidade de resposta. O que é essa capacidade de resposta? Isso significa, essencialmente, a capacidade de carregamento que esse modal apresenta, a rapidez maior ou menor que ele oferece, a qualidade deste meio de transporte para garantir a integridade física dos materiais que estão sendo transportados. E, além disso, eu tenho que considerar uma outra questão importante,
que diz respeito à eficiência da cadeia de suprimentos. Ou seja, o meio de transporte tem que garantir que os bens, os materiais que estão sendo transportados ao longo da cadeia de suprimentos cheguem com as utilidades espaciais e temporais, ou seja, cheguem no lugar certo, na hora certa. Ao se definir um sistema de transporte, existem algumas questões fundamentais que precisam ser respondidas além dessas considerações. Uma delas é se eu vou fazer transporte próprio ou transporte terceirizado. O transporte próprio significa que a organização precisa responder se ela comporta, se ela tem recursos financeiros suficientes e se o seu volume de materiais a ser transportado compensa ela manter uma frota própria. Ou se ela, por outro lado, vai contratar frete, se ela vai utilizar de empresas transportadoras. Essas duas decisões, transporte próprio versus transporte terceirizado, é uma das primeiras decisões a ser tomada hoje pelas organizações. Por que isso? Porque as organizações buscam reduções de custos permanentemente. E no mercado hoje existem empresas especializadas na realização de transportes, que são empresas que a gente denomina de operadores de transporte, ou numa acepção um pouco mais ampla, operadores logísticos, especializados em realizar operações logísticas de elevado grau de precisão e de rapidez e que gerem maior eficiência na cadeia de suprimentos, como operações de cross-docking, que é uma operação que exige muita agilidade da cadeia de suprimentos, ou uma operação de milk run, que suporta sistemas just-in-time. Essas são algumas decisões importantes. Outra questão fundamental a ser decidida pela organização no momento de definir os seus sistemas de transporte é a questão da roteirização. O que é roteirizar? O que é uma rota? Uma rota essencialmente é o caminho a ser percorrido, é o caminho pelo qual um material é deslocado de um ponto a outro. E isto implica que eu preciso definir exatamente como que eu vou fazer o transporte acontecer ao longo deste caminho a ser percorrido. Para isso eu tenho que considerar qual a rede de instalações que eu tenho ao longo dessa rota. Vamos imaginar, por exemplo, uma rodovia em que eu tenho que pensar na existência de postos de abastecimento, eu tenho que pensar nas possibilidades para fazer descarga, para fazer carga ao longo desta rota, eu tenho que pensar como eu vou acompanhar estes veículos. É fácil para quem está num grande centro, numa grande cidade, vislumbrar essas coisas. Agora, nós não podemos esquecer que o transporte acontece ao longo de todo o território nacional e que nós temos regiões onde simplesmente não existem redes de instalações. Às vezes, um caminhoneiro, por exemplo, tem que rodar 600, 700, 800 quilômetros em estradas sem contar com nenhuma instalação, com um restaurante, com um posto de combustível, com uma oficina mecânica, com um borracheiro, enfim, a rede de instalações. E isso nos leva a considerar também que nesta rede, onde eu vou desenhar o roteiro, vão existir pontos de interseção. Esses pontos a gente denomina nós de rede, ou seja, onde eu posso fazer diferentes conexões para os meus roteiros. Isso é fundamental no momento de decidir a forma como o meu sistema de transporte deve ser gerenciado. Então, os sistemas de transporte devem considerar todas estas questões. Imagina que você é o responsável por fazer isso acontecer. Você vai gerenciar este processo. O que é fundamental considerar? Eu preciso desenhar roteiros ótimos, ou seja, eu tenho que fazer a otimização, fazer aquilo que a gente vai denominar de round trip, ou seja, uma viagem redonda. Isso por quê? Porque eu preciso, nesta otimização, considerar duas coisas que são chaves. De um lado, a redução de custos e de outro, o nível de serviço. Essas duas questões, reduzir custos de um lado e aumentar nível de serviço, significa essencialmente o quê? Que eu tenho que buscar um modal de transporte que seja o mais barato possível para
a organização, de forma que ela reduza os seus custos, e, de outro lado, oferecer um nível de serviço elevado aos clientes. Mas o que é nível de serviço? Essencialmente, a gente entende por nível de serviço dentro de um sistema de transportes algumas questões importantes. Primeiro, a sua capacidade de resposta, ou seja, a capacidade de resposta do sistema de transportes implica em eu considerar a velocidade, a constância, a frequência com que esse sistema pode atender as rotas, e eu tenho que considerar também que os materiais transportados têm que estar íntegros, ou seja, eu tenho que garantir a integridade dos materiais para criar a utilidade de uso. E também preciso levar em consideração que tudo isso tem que acontecer ao menor custo possível, ou seja, o custo do transporte tem que ser um custo baixo, o mais baixo possível. Basicamente, o gerente precisa levar em consideração a criação das utilidades espaciais, temporais e de uso, ou seja, o produto na hora certa, a utilidade de tempo, o produto no lugar certo, a utilidade espacial, e o produto íntegro, em condições de uso. Essas três utilidades são fundamentais para o sistema de transportes. Mas o que é um sistema de transportes? Essencialmente, o sistema de transportes é compreendido como o conjunto de partes que interagem para se atingir um objetivo comum. Daquele conceito de sistemas, um conjunto de partes interrelacionadas, interdependentes, integradas, que funcionam para atingir um objetivo comum. E aí eu tenho dentro desse sistema aquilo que eu comentei há pouco, aqueles conjuntos de coisas. O veículo, que é o meio de transporte, as vias, as instalações, que são os terminais, os mecanismos de controle e o combustível, que é a força propulsora para que isso aconteça. Imagina que você tem um caminhão para transportar 70 toneladas de carga, um chamado tritrem. Será que nós temos uma estrada que permita esse caminhão